Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast BioBrasil Vet1Vet. Eu sou o Wagner, médico veterinário e diretor da BioBrasil, e hoje falaremos sobre os princípios básicos do PCR. Para discorrer sobre o tema, temos o prazer de receber o professor Adriano Carrasco, mestre em clínica médica e doutor em microbiologia. Atualmente é professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste e coordenador do Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da mesma faculdade. Professor, seja muito bem-vindo. Wagner, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo como isso, porque assim, embora as técnicas moleculares, de uma forma geral, elas vêm aí década de 80, mais década de 90 mais forte, 2000 e vem aí se popularizando, eu acho que às vezes o pessoal ainda tem muita dúvida aí de como ela efetivamente funciona, né? O princípio dela é relativamente simples, só que ela é uma técnica que ela tem muitas etapas e muitos reagentes, e isso pode dificultar ou atrapalhar um pouquinho essa questão diagnóstica, principalmente por quê? Porque a gente vai trabalhar, quando a gente fala numa prova molecular, numa amplificação, né, ou vamos falar genericamente, uma multiplicação de um material genético. E aí, com aquele material genético multiplicado ou amplificado, né, a gente fala amplificado porque ele não é um agente microbiano, enfim, que vai se replicar. Mas ele é amplificado, aumenta a sua quantidade, e você tem um determinado sistema para fazer a detecção disso daí. Então, lá no início trabalhava-se com outros tipos, aí veio o gel de agarose, veio o gel de poliacrilamida, veio outras formas de detecção, e hoje a gente tem o que é mais moderno, o PCR em tempo real, que qual é a grande vantagem dele? Ele possui, em cada ciclo de amplificação, ele possui um marcador que o equipamento vai fazer a leitura desse marcador. Então ele consegue fazer essa quantificação. Tá? A grande vantagem que a gente tem quando a gente fala em técnicas moleculares, de uma forma geral, é, primeiro, o risco biológico disso é muito próximo ou quase zero. Por quê? Porque você não precisa ter o agente vivo. Você precisa ter apenas o material genético dele. Tendo o material genético, eu não preciso, por exemplo, se eu fazer um isolamento de um determinado agente de alta patogenicidade, vamos dar um exemplo que todo mundo viveu agora, Covid. Eu não preciso ter o agente vivo com o risco de contaminar o meu laboratório. Então eu trabalho com material genético. E aí eu faço a extração do material genético. Só que a gente precisa lembrar alguns pontos interessantes. Que o material genético, por si só, ele é extremamente sensível. Principalmente o RNA. Principalmente o RNA, porque nós temos RNAs na nossa pele, na nossa saliva, em diversos locais. Então, você tem que ter uma série de cuidados, né? E aí você tem uma atualização, uma modernização nos kits de extração e nos kits de reação, propriamente dito, nos quais eles vêm com substâncias que protegem tanto o DNA quanto o RNA. E aí você consegue desenvolver uma reação com um linear de sensibilidade muito grande, né? Porque em uma prova, por exemplo, de microbiologia tradicional, um isolamento, você precisa ter um agente vivo. Na PCR, não. Você pode ter um fragmento daquele agente e você consegue fazer a detecção. Porém, isso é um item que tem que ser levado em consideração na interpretação de um resultado. Por quê? Porque alguns agentes eles podem ser eliminados no ambiente, por exemplo, ou estar numa circulação, apenas frações deles também. Então, a interpretação clínica de um resultado ela passa a ser muito importante. Tá? Vou te dar um exemplo que a gente fez um trabalho faz 3 anos atrás. A gente detectou um determinado agente utilizando uma técnica mais moderna ainda, alguns agentes em bovinos aqui do Brasil, né? Agentes virais. E a gente precisou, quando a gente pensou em fazer a publicação e tal, o grande questionamento foi esse, tá, vocês fizeram a detecção desses agentes, mas quem garante que ele está vivo se não é uma fração? E aí a gente pegou, fez a multiplicação desse agente em meios de cultura, confirmou efetivamente que ele estava vivo, mas ele não tinha até aquele momento nenhum tipo de implicação clínica. Mas isso nos foi cobrado. Esse trabalho saiu até na Nature, e aí num dos ramos da Nature, acho que é Emerging Infectious Disease, que a gente conseguiu esse trabalho. Então, a gente tem que ter cuidado exatamente nessa interpretação, porque às vezes é uma eliminação. Vamos supor aí, um caso que pode ser até relativamente comum. Uma PCR de uma amostra de fezes de um cão adulto saudável, que existe uma grande possibilidade de estar eliminando o parvovírus, uma fração do parvovírus,
mas ele não tem nada a ver com aquele momento, com aquilo que o animal está passando. Então, esses pontos, eu acho que a gente só precisa ter um pouco de cuidado justamente nessa interpretação e não ter medo da técnica, Claro. né? São cuidados que a gente vai ter na interpretação de um hemograma de qualquer outro tipo de exame. E, professor, uma dúvida que surge sempre: qual é a diferença entre o PCR em tempo real do PCR tradicional, do convencional? PCR em tempo real é aquilo que a gente fala como algo, uma técnica quantitativa. Ele vai dizer, em cima de determinados parâmetros, cada tipo de equipamento vai te dar um parâmetro. Tem equipamento que te dá resultado em número de cópias, tem equipamento que te dá em quantidade de ciclos, ou seja, a quantidade de ciclos necessárias que vai ter que ter para justamente ter essa quantificação. Então depende muito da técnica. Então eu consigo, com a PCR em tempo real, dizer se aquele agente está em grande ou pequena quantidade. O que facilitaria, trazendo aqui para a clínica, você saber se teu tratamento está tendo uma resposta, está gerando uma resposta no animal ou não. O PCR convencional, aquele em gel de agarose, que é o mais comum, ele tem esse inconveniente, porque ele é um teste qualitativo. Por muito tempo, a gente, do ponto de vista de pesquisa, até falava, a banda deu muito forte, deu um positivo forte, uma banda mais fraca, deu um positivo fraco, mas a gente não pode dizer isso com 100% de certeza, justamente por aquela parte que eu falei no início. É uma reação que tem muita etapa. Às vezes, eu tenho que pipetar, por exemplo, 3 microlitros, eu pipetei 2,8, porque é um erro da pipeta, o famoso padronização de erro, e isso pode me dar uma banda mais forte ou mais fraca. Então, são essas as principais diferenças. Só que a PCR convencional, a do gel, ela está caindo em desuso por conta disso. Ela está caindo em desuso também porque ela gera muito resíduo. O gel de agarose, ele é um resíduo chato de ser descartado do ponto de vista ambiental. Então ela tem alguns problemas que ela está entrando em desuso, até porque a PCR em tempo real veio com muita força. Então, a grande diferença delas é essa. E por fim, mas não menos importante, o tempo da reação. A PCR convencional, ela tem um tempo de reação maior, e a PCR em tempo real, ela tem um tempo menor. Por quê? A convencional eu tenho que fazer o ciclo de amplificação, terminado esse ciclo, faço o gel. Então eu estou dizendo umas 6, 7 horas mais uma hora. Enquanto na tempo real eu tenho tudo isso em uma etapa só. E aí eu consigo ter um resultado mais rápido. E, professor, quais seriam as aplicações do PCR em tempo real? A grande vantagem dele é que ele pode ser aplicado basicamente em qualquer situação que exista material genético envolvido. E aí, obviamente, quando você não tem, vou dar um exemplo, detecção de toxina, não adianta usar PCR. Eu quero ver se, por exemplo, tem uma micotoxina, se eu tenho a toxina da listéria, se eu tenho toxina botulínica, não adianta, porque eu não tenho material genético naquela amostra. A partir disso, eu posso, assim, famoso céu é o limite, por quê? Porque eu posso utilizar, por exemplo, desde a detecção de patógenos, mas também tem outras aplicações. Vamos lá, fazer a questão gênica de descobrir se aquele determinado animal, por exemplo, se eu estou pegando um pastor alemão que ele tem o gene relacionado à displasia coxofemoral. Se eu tenho, por exemplo, um animal, um gato persa, que tem a predisposição genética do rim policístico. Então eu tenho diversas aplicações e eles são utilizados até em determinadas situações para animais segurados para fazer exame de DNA do animal, para saber se aquele animal é efetivamente aquele animal que tem um seguro, um equino, um bovino, enfim. Você pode utilizar para outras finalidades também. Por exemplo, dessa questão de genética, paternidade, digamos assim, para animais provenientes de transferência de embrião ou outras situações também. Então, a aplicabilidade da prova molecular ela se torna muito grande. E com relação à implementação do PCR em clínicas e laboratórios, o que você pode me dizer? A PCR hoje em dia, ela tem uma possibilidade fantástica e você tendo o teu mercado ali, ela consegue te dar um retorno muito grande. Só que se eu trago, a PCR que usa diversos equipamentos, que usa extrator, isso, aquilo, o custo de implementação dela é muito alto. Por quê? Porque eu preciso ter pelo menos 2 a 3 salas exclusivas para ela. Por quê? Porque eu vou ter geração de material genético, eu vou ter, ao contrário do que a gente pensa no laboratório de microbiologia, por exemplo, a minha contaminação é bactéria no ar, esse tipo de coisa, não. Na molecular é material genético. Por quê? A partir do momento que eu abro um tubo, eu posso ter
a gente não tem essa visualização, mas eu posso estar liberando no ar uma grande quantidade de material genético amplificado, que pode interferir na minha reação. Então, geralmente, trabalha-se com uma sala de extração, uma sala de suja, né? E uma sala limpa, onde você faz a leitura ali do material, e você pode ter uma terceira sala, dependendo do tipo de metodologia que você utiliza. E para isso, você tem um investimento, a gente está falando aí, um tempo atrás eu fui dar até suporte para uma colega, a gente estava falando 300 mil para cima, só de equipamento. Não estou falando de estruturação física. Claro. Né? Então veja que o custo acaba sendo bem alto. Se eu tenho um equipamento compacto, que eu consigo fazer isso numa sala com um determinado grau de segurança, e eu sei trabalhar com isso, no sentido de saber como, por exemplo, que eu não devo usar a luva de talco, eu devo usar a luva nitrílica, porque o talco ele é um agente que pode inibir ou atrapalhar a minha reação. Eu tenho que ter o máximo de cuidado ali, limpar a minha bancada, utilizar aqueles materiais serem exclusivos para isso, tal. Coisas básicas, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu consigo fazer e ter uma implementação muito mais tranquila e, obviamente, o payback do equipamento se torna muito mais rápido do que um 300, 400 mil, por mais que eu tenha uma demanda alta. E aí existe um outro ponto crucial, que é o seguinte: quando a gente fala dos PCRs, tanto tempo real ou do gel, eu preciso ter gente altamente qualificada para fazer. É isso que eu ia falar. Não que a outra não tenha, mas às vezes eu posso ter um patologista clínico excelente, mas ele não entende de molecular, mas num equipamento mais compacto, o básico, que é pipetar, esse tipo de cuidado, ele já sabe. E ele vai conseguir fazer e interpretar numa boa. Um laboratório exclusivo molecular tem que ter um técnico que tenha esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque como ele trabalha naquilo que a gente fala de sistema aberto, ele vai ter que saber detectar, uma reação não funcionou. Mas será porque esse reagente está aberto há muito tempo? Por que será que é isso? Então, a pessoa, ela tem que ter o conhecimento daquilo que ela está fazendo. Não que no outro não tenha, não estou desmerecendo nem de forma alguma, mas só que eu exijo uma equipe muito mais treinada quando você vai lidar com esse PCR ou o de gel ou o tempo real. Enquanto quando eu tenho equipamento mais compacto, eu consigo ter essa relação muito mais fácil. E uma segurança muito maior. Uma segurança muito maior, porque o risco de contaminação também é menor. Professor, agradeço muito mais uma vez o senhor ter aceitado o nosso convite e esperamos vê-lo ou ouvi-lo, no caso, em outro podcast. Tá joia? Muito obrigado, estamos à disposição e vamos utilizar aí as novas mídias para a gente passar conhecimento aí para os médicos veterinários. Gostou do episódio de hoje? Então compartilhe com outros colegas e siga o podcast para não perder os próximos. Na semana que vem, nosso tema será "E quando o PCR diz uma coisa e o paciente outra". Aguardo por vocês. Um grande abraço.